Olá, hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Eu sou Leila Andruvait e essa é a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Anvisa autoriza a retomada dos testes da Coronavac no Brasil. Rússia afirma que vacina contra a Covid-19 tem 92% de eficácia. Quase 80% dos americanos reconhecem a vitória de Biden. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou nesta quarta-feira que os testes da vacina Coronavac poderão ser retomados no Brasil. Os estudos da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, haviam sido suspensos na segunda-feira, após a notificação da morte de um voluntário. Segundo o Butantan, ao comunicar a morte à Anvisa, constava que o óbito não era relacionado à vacina. A Anvisa justifica que as informações repassadas eram insuficientes e incompletas. Por isso, em uma decisão técnica, optou por suspender os testes. Um boletim de ocorrência obtido pela TV Globo aponta como suicídio a causa da morte do voluntário. Nesta quarta-feira, a Anvisa informou que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação dos voluntários e que segue acompanhando a investigação para verificar a possível relação do evento adverso grave com a vacina. A Coronavac tem sido objeto de uma batalha política entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, Bolsonaro chegou a comemorar a suspensão dos testes. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, escreveu o presidente no Facebook. A vacina russa contra o coronavírus, batizada de Sputnik V, alcançou eficácia em 92% dos casos, segundo o relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Centro de Pesquisas Russos Gamaleya e pelo Fundo de Investimentos Diretos da Rússia. Os resultados são referentes a testes com 16 mil voluntários e foram verificados 21 dias após a aplicação da primeira das 2 doses da vacina. Uma parcela dos voluntários recebeu placebo. Os participantes do estudo ainda serão observados por 6 meses. Após esse período, serão publicados os resultados definitivos do estudo. Em 11 de agosto, a Rússia se tornou o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra a Covid-19. Na época, a notícia foi recebida com ceticismo por cientistas nacionais e internacionais pela falta de informação de testes em larga escala e pela ausência de publicações científicas. A vacina recebeu o nome de Sputnik V em homenagem ao primeiro satélite do mundo lançado pela União Soviética na década de 1950. A Comissão Europeia aprovou nesta quarta-feira a assinatura de um contrato para a compra de 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e pela empresa alemã BioNTech. O acordo só será concluído após a comprovação da eficácia da vacina. Os governos dos países que integram a União Europeia têm 5 dias para decidir se vão aderir ao contrato conjunto. Nesta segunda-feira, a Pfizer e a BioNTech anunciaram que a vacina desenvolvida por elas tem eficácia superior a 90% com base nos dados das fases de testes. O plano da Comissão Europeia é que as vacinas sejam divididas entre os países membros do bloco proporcionalmente, de acordo com a população. Antes da aplicação, a vacina precisa ser aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos. O arquipélago de Vanuatu anunciou nesta quarta-feira que registrou o primeiro caso de Covid-19. Trata-se de um homem de 23 anos que regressou recentemente dos Estados Unidos. Ele está em quarentena e teve resultado positivo para o teste de coronavírus na terça-feira. Vanuatu tem cerca de 300 mil habitantes e fechou as fronteiras em março para combater a pandemia e só recentemente permitiu o repatriamento, mesmo assim com regras estritas. Outras nações do Pacífico, com sistemas de saúde frágeis, também proibiram a entrada a estrangeiros. Agora, pouquíssimas nações permanecem sem registrar casos de Covid-19, a maioria delas territórios do Pacífico, como Kiribati, Micronésia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga e Tuvalu.
Quase 8 em cada 10 americanos reconhecem o democrata Joe Biden como vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos. Os dados são de uma pesquisa da agência de notícias Reuters, divulgada na noite de terça-feira. As projeções apontam Biden como vencedor, mas Trump se recusa a reconhecer a derrota. De acordo com a pesquisa, 79% dos adultos nos Estados Unidos acreditam que Biden conquistou a Casa Branca. Outros 13% disseram que a eleição ainda não está decidida, 3% acham que Trump venceu e 5% dizem que não sabem. Todos os entrevistados que se identificaram como democratas disseram que Biden foi o vencedor. Entre os republicanos, 6 em cada 10 apontaram que Biden é o vitorioso. O estudo ainda mostrou que 72% dos americanos acreditam que o perdedor precisa admitir a derrota. Na segunda-feira, o governo de Trump bloqueou o acesso da equipe de Biden a informações e recursos para que seja iniciada a transição de poder. Em 2016, o então presidente Barack Obama recebeu Trump na Casa Branca apenas uma semana após o pleito para oficializar o início da passagem de poder. 4 deputados pró-democracia de Hong Kong foram expulsos do parlamento nesta quarta-feira. Isso foi possível com base em uma resolução adotada pela China que permite a cassação dos mandatos de políticos apontados como uma ameaça à segurança nacional. Em resposta, todos os 15 legisladores pró-democracia de Hong Kong anunciaram a renúncia. O Conselho Legislativo de Hong Kong tem 70 membros. Apenas 35 deputados são eleitos por votação direta. Os demais são indicados por grupos favoráveis à China. Os partidários pró-democracia de Hong Kong são alvos de ataques permanentes desde que a China aprovou, em junho, uma lei de segurança nacional. A China justifica que a lei foi necessária após as grandes manifestações pró-democracia e independência no ano passado. Entre outros pontos, a lei proíbe que membros do Conselho Legislativo de Hong Kong apoiem a independência do território ou se recusem a reconhecer a soberania de Pequim sobre Hong Kong. Paralelamente, as autoridades têm sufocado a imprensa do território e reprimido manifestações com força. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.